Eu percebi que o meu maior gargalo estava no tempo que eu passava editando cada foto. Eu demorava, às vezes, 30 minutos para editar cada foto, eram coisas difíceis, eu não sabia como resolver, diversas etapas que eu precisava fazer, e aí eu parei e estudei. Eu estudei muito, eu fiz cursos de edição, eu fiz cursos de newborn, eu fiz cursos de Photoshop, eu fui beber em outras fontes, eu estudei outras coisas para conseguir amolar meu machado e fazer um método que fosse fácil, que eu conseguisse replicar isso. Porque depois dessa primeira etapa, eu percebi que eu precisava contratar pessoas, eu precisava falar a mesma língua que todo mundo. Cada pessoa no mercado ensinava de um jeito. Eu falei, eu preciso ter algo que seja universal, que todo mundo consiga ver, entender e replicar aquilo que eu estou ensinando, né? Foi então que eu criei o método edição facilitada. Se você ainda não me conhece, meu nome é Carla Toscano, eu sou expert em pós-produção e inteligência artificial para fotógrafos. E aqui nesse perfil eu ajudo fotógrafos de família a ganharem tempo, editando 6 vezes mais rápido e entregando a foto perfeita. Uma das coisas que eu utilizei para criar o método edição facilitada foi todo o meu conhecimento que eu tenho em pedagogia, um pouco de neurociência que eu aprendi na faculdade de pedagogia. Depois da pedagogia, eu me especializei em educação à distância. Eu fiz uma pós-graduação em educação à distância e fiz também um curso sobre como educar jovens e adultos, porque o adulto ele aprende de forma diferente da criança. A criança aprende de um jeito e o adulto aprende de outro. Com a criança, a gente tem que ensinar ele através da repetição. O adulto, ele precisa ver significado nas coisas. Se ele não vê significado, ele não aprende. E eu vou fazer um exercício agora que eu fazia quando eu dava aula para poder explicar para os meus alunos o porquê que eles tinham que atender. Então, eu trabalhei durante 7 anos com jovens e adultos. E isso me ensinou como aprender. Então, a partir do momento que eu vi dessa forma, eu aprendi a aprender, tá? Então, eu vou passar um exercício para vocês. Então, eu vou cantar uma música para vocês. Antigamente, quando eu cantava isso para os meus alunos, era um pouco mais difícil, porque essa música não era tão famosa. Depois teve uma versão agora, que fez até sucesso no TikTok. Então, talvez vocês conheçam mais fácil, tá? A música é mais ou menos assim. I love you, baby. Ah, na, 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 love you, baby. Então, por que que eu aprendo a cantar dessa forma? Quando tem uma música que você não sabe a letra, você ouve o I love you, você entende o porquê você entende. Por que você aprende a letra da música? Porque você sabe o significado da palavra I love you. Então, quando você ouve uma música que tem I love you, você entende. Agora, meu inglês está um pouco melhor, então eu até entendo também I need you, baby. Né? Eu preciso de você, bebê. Né? Então, a gente começa a entender algumas coisas. E aí, eu parti desse pressuposto e fui para a questão de como que eu vou ensinar isso dentro do meu método. Então, quando eu ensino algo, não só quando eu dava aula, mas também dentro do meu método de edição facilitada, eu primeiro vou fazer com que você veja o objetivo daquilo, né? Para que eu quero aprender aquilo? Qual que é o significado daquilo? É o porquê que eu tenho que entender aquilo. Então, uma vez que eu entendi isso, aí eu vou para a segunda parte, que é uma parte mais neurológica do negócio, né? Como que você cria hábitos. Então, eu vou dar um exemplo que eu gosto muito de dar também, quando você dirige, ou quem não dirige, aprender a andar de bicicleta, né? Que fala que tal coisa é igual aprender a andar de bicicleta, você nunca mais esquece. O porquê você nunca mais esquece? O seu cérebro ele faz conexões neurais, tá? Então eu tenho vários neurônios, tá? E eu tenho as sinapses, tá? Então, por exemplo, neurônio eu tenho a mesma quantidade. Eu não vou aumentar meu número de neurônios. O que vai aumentar são as minhas sinapses. O que são as sinapses? É você passar a informação de um neurônio para o outro, tá? Cada vez que você faz algo, esse caminho, ele vai ficando mais forte. Então pensa assim, é um atalho, tá? Você está indo pelo matagal e todo dia você vai para o ponto de ônibus. Quando várias pessoas passam para aquele ponto de ônibus, várias vezes, você vai e volta, vai e volta, vai e volta, todos os dias, o mato, cada vez que você vai, aquele caminho não fica mais forte, né? Até um tempo ali que o caminho ele não nasce mais mato. E aí ele vira uma estrada e quando você quer chegar no ponto de ônibus, você chega muito rápido, porque o caminho já fixou. Mesma coisa acontece no nosso cérebro. Essas são as sinapses. Então, se eu te falar uma vez só uma coisa, meu nome é Carla. O teu cérebro vai fazer, ah,
essa daqui é a Carla. E ele tem várias gavetinhas. Então, o que que faz você entender que eu sou a Carla? Você vai olhar meu rosto, você vai ouvir a minha voz, né? E aí você vai fazendo essas sinapses e essas conexões. Uma vez que essas conexões estão muito enraigadas, você não precisa pensar muito mais para fazer aquilo. Então, é que nem andar de bicicleta ou que nem aprender a dirigir, aprender a escovar o dente, né? Aprender a ligar o computador, aprender a fazer qualquer outra coisa, aprender a fotografar. Então, eu usei esse conhecimento de neurociência para poder criar hábitos. Então, todas as vezes que eu vou fechar uma imagem, eu aperto Ctrl Alt Shift E para mesclar as camadas, Ctrl S, Ctrl W, Ctrl Alt Shift E, Ctrl S, Ctrl W. São 8 botões que eu preciso apertar. Todas as fotos. Todas as fotos. Sem contar que assim, ó, Ctrl Alt Shift E. É tipo, esses aqui é tudo de uma vez, eu tenho que apertar de uma vez. Imagina a tendinite na mão da gata, de tanto ficar apertando um monte de botão. Isso é o atalho, tá? Porque eu ainda posso ir em editar, imagem, salvar, imagem, fechar, né? Que aí você também tem que ir no mouse, ir lá e fazer. Então, tudo isso acaba atrapalhando muito o processo da edição, né? O que que eu fiz? Teve um curso que tinha ali algumas actions, não ensinou como gravar as actions, ele simplesmente disponibilizava as actions, mas ele não explicava qual que era o funcionamento por trás das actions. Então lembra que eu falei? Se você não sabe o significado, você não decora aquilo. E aí aquilo era extremamente incômodo porque eu não conseguia usar. Se acontecesse alguma coisa, algo diferente, eu não conseguia adaptar, né, aquela action, eu não conseguia mudar. É igual quando você pega um preset, você não entende como é que mexe no preset, e aí fala, esse preset não funciona pra mim, né? E aí eu primeiro olhei para aquilo, depois eu aprendi que, além das actions, eu posso utilizar atalhos, e foi aí que tudo mudou. Eu vou até mostrar para vocês, depois que eu criei os atalhos, eu fiz a régua de atalhos, que é essa daqui, tá? A minha tá impressa, eu deixo aqui na frente do meu monitor, porque ela me ajuda bastante. Tem coisa que eu não uso sempre, que eu acabo esquecendo qual que é o atalho, eu só bato o olho e vejo, tá? Então, além de ter as actions, eu tenho os atalhos. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Tirar vermelho é o F4, tá? Então, eu não preciso ficar procurando a action. Eu simplesmente vou lá, aperto F4 e passo o pincel. Acabou. Então, olha o tanto de tempo que eu economizei. Se eu tivesse que duplicar a camada, mesclagem, nananã, matiz e saturação, pegar o vermelho, mudar a matiz do vermelho, saturação, nananã, eu ia demorar um tempão para fazer isso em todas as fotos. E era o que eu fazia. Em todas as fotos eu tinha que fazer várias coisas. Então, cada atalho é um processo, tá? E aí eu fiz todo o ensaio em alguns processos. É claro, se tiver alguma coisa que eu não vou usar, eu pulo. Então, por exemplo, aqui tem ictirícia, né, que é para tirar o amarelinho da ictirícia. Se não é um newborn, não tem ictirícia, eu posso pular. Mas de repente é uma mãe distante que tá com o rosto amarelo. Eu posso usar de repente a ferramenta de ictirícia para ajudar e para tirar. Então eu não preciso pensar muito, eu só aperto um botão e passo o pincel. Vocês vão entender o objetivo, né? Dentro da edição facilitada, eu explico bastante isso. Você entende o que que aquela action está fazendo, você sabe o objetivo, você sabe o significado, você sabe o que que aquilo significa I love you, e você só tem que apertar um botão. Então, isso facilita muito, muito. 6 vezes é chutando assim por baixo, o que isso dá de economia, né? Então, os meus alunos da edição facilitada, né, depois que eu apliquei o método, os meus funcionários também, né, todo mundo aplica o mesmo método. Tudo isso, todo esse processo fica muito mais rápido, muito mais fluido, muito mais fácil, né? Por isso que o curso chama edição facilitada, né? É um método, além de um curso, é um método. Eu não vou só ensinar você como mexer no Photoshop, né? Não é só isso. Realmente é algo que eu faço porque eu não quero que ninguém mais passe pelo que eu passei.